agora? Está mais... Mais calma. Já mudei. Levei um mês para mudar de casa, meu Deus do céu, que difícil que foi. Porque às vezes a gente perde, né? Perde, mas ganha, né? Ganha. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, falando de perder, mas ganhar, é bom mesmo para a reunião de hoje, que hoje eu vou falar da Síndrome de Ulisses. Essa síndrome foi um psiquiatra espanhol que documentou ela em 2002. Ele tem aqui na Inglaterra, em Londres, um instituto que trata sobre a Síndrome de Ulisses. E ela é conhecida como a Síndrome do Imigrante. É um estado psicológico, um estado de mal-estar, né? Não de saúde psicológica. Uma síndrome que afeta os imigrantes. Ele deu o nome de Síndrome de Ulisses por causa da Odisseia, né? A mitologia grega, que Ulisses demorou 10 anos para conseguir voltar para a casa dele. E todo esse tempo que ele esteve em outra terra, em outro lugar, ele sofreu desafios, pressões, ficou até preso numa ilha. Ele teve que enfrentar coisas muito difíceis estando fora da terra dele e sentindo muita falta da esposa dele que ficou esperando e da família dele e da terra dele mesmo, né? Ele era o filho do rei. Ele seria o próximo rei. Ele sentia falta da terra, da família e do lugar dele. Por isso que esse psiquiatra deu o nome de Síndrome de Ulisses a essa síndrome que ele descobriu, que afeta imigrantes. E é muito legal que quem está aqui ou já está fora ou está já com as malas prontas para ir embora, né? Yes, claro. Então é bem para nós mesmo. Essa síndrome não é uma doença mental, tá bom? É um estado, é uma reação natural do ser humano quando está debaixo de um estresse crônico e constante, como é o que aparece na síndrome de Ulisses, o que provoca a síndrome de Ulisses. Então, tem 3 pontos principais que provocam essa síndrome, e o primeiro deles é a loneliness, a solidão, o estar sozinho, no sentido de se sentir desconectado, socialmente desconectado. Que a pessoa pode estar trabalhando, pode ter um vizinho, pode até alugar um quarto, viver numa casa compartida com outras pessoas, compartilhada, mas ainda assim não ter conexão com as pessoas. Então, sente essa solidão no meio da multidão. Esse é o primeiro fator que provoca a síndrome de Ulisses. Mas a síndrome ela é provocada quando tem vários fatores estressantes juntos. E quando eles são crônicos e constantes, não termina. Não é um caso de estresse que está estressado porque tem problema no casamento, porque tem problema no trabalho, tem problema financeiro, mas é uma situação. No caso da síndrome do imigrante, é um estresse que ele é crônico, ele está instalado, não sai. Porque a pessoa não tem possibilidade de sair da situação em que está vivendo. Ela se sente sozinha e não consegue conectar, porque ela nem consegue se expressar. Não fala francês, ou não fala inglês, não consegue se conectar com as pessoas, porque não consegue se expressar para as pessoas. Nem entender as pessoas, mas o mais é o se expressar. Então, é esse tipo de solidão e de impossibilidade de mudar a situação. Uma outra coisa, um outro elemento é helplessness. É a falta, a não capacidade de se ajudar a si mesmo, de cuidar de si mesmo. Sente que não é capaz, que não tem como cuidar de si mesmo. Por quê? Eu preciso ter um mínimo de dinheiro para ter uma casa para morar, só que eu não consigo. Eu não consegui um trabalho, eu não tenho esse mínimo.
Então, eu não sou capaz de cuidar do meu próprio lugar para viver, de dar para mim um lugar para viver. Não sou capaz de cuidar de mim. Eu até vou no GP, aqui é GP, no médico, porque eu já trabalho, eu já tenho direito, mas eu não sei explicar para ele o que eu estou sentindo. Então, eu não sou capaz de cuidar de mim, porque eu não sou capaz de contar para o médico o que eu estou sentindo. Não sou capaz de cuidar da minha saúde. Não sou capaz nem de cuidar da minha alimentação, porque eu vou no supermercado e as coisas que tem lá para vender eu não conheço. É diferente, estranho, eu não sei nem fazer uma comida saudável, uma dieta saudável aqui, porque eu não acho as coisas que eu preciso e o que tem ali eu não sei como usar. Então, eu não sou capaz de cuidar de mim nem da minha alimentação. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu cheguei aqui em 2020, em janeiro de 2021 eu tive o Covid e eu ainda não falava inglês. E chegou, eu estava de cama, eu comia a cada 3, 4 dias, quando eu conseguia levantar e ir na cozinha. Estava eu e a minha filha, as duas sozinhas, a gente não conhecia ninguém. E teve 3 dias que eu não conseguia respirar. E eu não podia chamar a ambulância porque eu não sabia falar. Eu não consigo respirar. Eu não sabia como explicar em inglês. E eu não tinha nem força para pensar, vou no Google, vou traduzir, vou tentar escutar, tentar repetir. Não estava conseguindo respirar, como que ia ficar escutando e repetindo para aprender a frase? Então, esse é o sentimento de helplessness, de não ser capaz de cuidar de você mesmo. Você não consegue nem dar as coisas básicas e necessárias e nem as urgentes que você precisa, você não é capaz de providenciar para você mesmo. Esse sentimento acontece com o imigrante. Eu, nesse país estranho, não sou capaz de cuidar de mim, de dar para mim as coisas básicas que eu preciso. O terceiro elemento que entra nisso é um sentimento de perda mesmo, um sentimento de que falta algo, ou que eu não tenho a oportunidade, ou que eu estou vendo é aquilo que eu preciso, mas eu não consigo alcançar, ou essa porta está fechada para mim. Isso acontece muitíssimo com gente que vem para o país e fica só no meio dos brasileiros, aí não é capaz de conseguir o trabalho na área dela. Ela é, não sei, um excelente engenheiro, mas é impossível conseguir um trabalho de engenharia porque ficou só entre os seus. Não praticou o inglês, não é capaz de falar o inglês suficiente para trabalhar na área dela. Então fica esse sentimento de falta. Eu estou até trabalhando, eu estou até me mantendo, mas eu não estou me sentindo preenchido, porque eu não estou trabalhando naquilo que eu estudei tanto para trabalhar. Não estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, porque eu não sou capaz de exercer. Eu não tenho conhecimento suficiente da comunidade onde eu vivo, da língua onde eu vivo, para exercer isso. Isso é um exemplo, mas pode ser, mesmo dentro dessa falta de conexão social, se é uma pessoa que sempre viveu muito junto com outros, eu não consigo me conectar com ninguém. Eu tinha tantos amigos no Brasil e aqui eu não tenho amigo nenhum. Então fica faltando isso. Qualquer coisa que falte, porque eu aqui não sou capaz de alcançar, ou eu até tenho a capacidade de alcançar, mas essa porta está fechada para mim. Por exemplo, eu não tenho documentos, eu estou nesse país como turista. Então, eu sei o idioma, eu sei o trabalho, eu podia fazer aquilo, mas eu não tenho direito, porque eu não tenho documentos. Essa porta está fechada para mim. Então, qualquer coisa que não me deixe alcançar o que eu preciso, dá essa sensação de perda, de falta de oportunidade. Essas 3 coisas juntas, sentindo intensamente, porque imagina no meu caso, eu pensei, eu vou morrer aqui agora. E não vai ninguém me procurar. Imobiliária, quando passar o dia de pagar o aluguel, vai me procurar. E eu não sou capaz de chamar uma ambulância. Então, isso é muito intenso na vida do imigrante que sofre nesses 3 aspectos. Não é só
Ai, eu tô triste, eu tô estressada, eu vou chorar. É muito, muito intenso, com muita força, com muita restrição das necessidades básicas da vida. E muito crônico, muito prolongado, porque vive 1 ano e está na mesma situação. Vive 2 anos e ainda não conseguiu fazer amizade aqui. Está vivendo a mesma situação, mesma desconexão, a mesma falta de oportunidade. Está 8 anos aqui e tem amigos, só brasileiro. E pensa que assim vai resolver, porque alivia essa loneliness, essa solidão. Só que está criando mais desconexão com a comunidade onde vive. Está fechando mais portas para essas oportunidades que estão na comunidade da França, da Bélgica, da Inglaterra. Não estão dentro daquele grupinho de brasileiros com quem que você anda. Dentro desse grupinho não tem trabalho. Dentro desse grupinho não dá para você fazer amizade com o seu vizinho que mora do lado, sempre sorri para você, ou te xinga e você nem sabe por quê, só vê a cara feia. Não dá. Então se esconde no grupinho dos brasileiros, tentando aliviar um dos 3 aspectos, que é a solidão, mas na verdade intensifica essa mesma desconexão e ainda intensifica os outros 2 aspectos, porque vai continuar não sendo capaz de cuidar de si mesmo na hora que não tiver ninguém para traduzir, que vai no médico, não tem nenhum dos amigos brasileiros que pode ir junto. Não vai abrir oportunidade de trabalho, porque nunca termina de aprender esse inglês. Não vai abrir oportunidade de fazer amizade, porque nunca consegue entender a cultura, porque só vive na própria cultura, então a cultura do outro parece sempre estranha. Ele é estranho, ele reaciona mal, eu falo e ele se ofende, ou eu falo e ele põe cara feia, ele não me entende. Está vivendo só a sua cultura, a cultura do outro é sempre estranha. Então, continua fechando as portas para oportunidades, fechando a porta para, com a oportunidade, saber cuidar, ser capaz de cuidar de si mesmo, e fechando a porta para conexões no meio onde você está vivendo. Com a ilusão de que a conexão entre os brasileiros vai curar desse mal-estar psicológico. Mas não vai, termina piorando. Voltou? Sua internet tinha dado uma falhadinha. Voltou, né, Simone? Não te escuto. Tá bom. Então, o que a gente precisa para fazer para evitar ou curar, tratar, se a gente já está se sentindo vivendo nessa síndrome? O caso da Simone é evitar porque ela está indo ainda, né? O primeiro e o mais importante, você está vivendo nessa terra. Viva nessa terra. Não se esconda numa embaixada brasileira. Eu vou na minha igreja de brasileiro, eu adoro em brasileiro, português, eu vou trabalhar naquela fábrica que tem um grupo de brasileiros, então eles vão traduzir tudo para mim. Quando o meu gerente falar alguma coisa, o meu chefe, eu peço a tradução para eles. Não viva nessa bolha da sua própria cultura, senão você não se encaixa onde você está. Então, primeiro mentaliza, é aqui que eu vou viver. Então, abre o seu coração. Tem claro na sua mente e abre o seu coração para essa terra nova. Eu vou viver nessa terra nova. Essa agora é a minha terra. Pode ser que seja só por 5 anos, pode ser que seja por 2, pode ser que seja por 20 anos, mas durante esse tempo, essa é a minha terra. Se conecta de coração com essa terra. Aí uma coisa que é muito prática, fala a língua da terra. Não tenha vergonha de falar mal, não tenha vergonha de usar mímica, se conecta, se comunica. Fazendo isso, você vai aprender a falar a língua dessa terra. Estudando, você vai aprender, vai demorar mais. E vai demorar mais para você entender as reações deles.
Porque a cultura do lugar a gente não aprende estudando o idioma. A cultura do lugar a gente aprende se relacionando com as pessoas, convivendo com as pessoas do lugar. Então, o melhor é aprende o idioma conversando com as pessoas. E aprenda. Não tenha medo de falar mal, não põe na cabeça eu preciso ser fluente. Não, você precisa se comunicar. O nível do idioma que você precisa é só o nível que você precisa para entender o seu vizinho, para que o seu vizinho te entenda, para que você seja capaz de trabalhar no trabalho que você escolheu e seja capaz de realizar as funções, de entender o que é pedido, requerido para você. Você não precisa ser um excelente English speaker ou French speaker. Francês, não sei como falar speaker em francês. Um falador, parler. Francês parler. Não precisa ser um excelente. Você precisa entender as pessoas da Terra e que as pessoas da Terra te entendam. Não fica presa no é que eu ponho o verbo errado, é que eu não falo direito, é que a minha pronúncia é ruim. Não é a pronúncia que vai fazer as pessoas te entenderem e você entender as pessoas. É a convivência. Mesmo falando em português com um brasileiro ou com um português, no caso da Ana Lúcia, a gente entende só 20% pelas palavras. 80% a gente entende pelo contexto, pela expressão facial, pela linguagem corporal, pelo espírito da coisa, o que você está sentindo da pessoa, que sentimento essa pessoa está transmitindo, o tom de voz da pessoa. E a pessoa também vai te entender 80% pelo seu tom de voz, pelo sentimento que você transmite, pela sua expressão facial, pela sua linguagem corporal e por todo o ambiente. Se vocês trabalham juntas, vocês vão se entender com pouquíssimas palavras, porque as duas pessoas vão saber de que trabalho vocês estão falando. O que você quer dizer com essa uma palavra que você conseguiu falar em francês ou em inglês? Ela vai entender, porque ela sabe do que você está falando. Então, só fale. Fale o pouquinho que você sabe, mas fale. E entenda a pessoa pela convivência. O que mais causa desentendimento não são as palavras. Porque a palavra é só perguntar o que você quis dizer. E está resolvido. O que mais causa desentendimento é não entender a cultura do outro. O que o outro está pensando nesse caso? Esse jeito, essa situação é engraçada ou é ofensiva para outra pessoa? E até ser autoconsciente. Essa situação é engraçada para mim ou ofensiva para mim? Quando a gente entende isso, entende as reações do outro culturalmente, então a gente tem infinitas possibilidades de se comunicar com a pessoa sem causar desentendimento, sem causar uma briga, sem querer uma confusão. Isso passa por se relacionar, por conviver com a pessoa, por sair de casa e falar para o vizinho good morning, mesmo sabendo que ele vai soltar um monte de inglês ou um monte de francês, você não vai entender nada que ele está falando, não importa. Você vai perceber se ele está estressado, se ele está alegre, se ele se sentiu querido, porque você foi o primeiro a cumprimentar de manhã na expressão facial dele. Você vai entender isso. Então, fale sem medo, se atreva, dê o passo, assuma 1% de desafio todo dia. Falou hoje, amanhã fala 1% mais, só 1%, é uma palavrinha a mais só. Não precisa ser, hoje eu falei bom dia, amanhã eu tenho que entender o que ele perguntou para eu responder. Não,
Não precisa. É 1%, é uma palavrinha a mais no dia seguinte. E seja consciente da interação emocional que faz parte da comunicação. Não são só palavras. Todo o nosso emocional está na comunicação. Por isso nós transmitimos tanto fora das palavras. 80% da comunicação é fora das palavras, porque a emoção, todos os nossos sentimentos, tudo que nós somos, o que nós pretendemos, toda a nossa intenção não aparece na palavra. A gente pode falar assim, tudo bem? De maneira sarcástica, de maneira sincera, de maneira indiferente. Estou falando só por falar, só porque me cumprimentou primeiro, eu sou educado. Isso não aparece na fala. O tudo bem são as duas mesmas palavras. Isso aparece nas emoções, nos sentimentos que a gente transmite. Então, a comunicação é muito mais a cultura, o sentimento, o coração nosso mesmo, colocado naquilo. E a comunicação é o que abre a porta para relacionamento. E o relacionamento, por incrível que pareça, é o que funciona quase como antídoto desse estado psicológico tão grave que é tratado por psiquiatras, que é a síndrome de Ulisses, que acontece tão comumente com os imigrantes, que é conhecida como a síndrome do imigrante. No Canadá, uma faculdade fez um estudo e 40% dos imigrantes sofrem essa síndrome no Canadá. 40% é muita gente. E a base do cuidar disso, de não chegar a isso, o como evitar, é começar a construir relacionamento com o povo da terra logo no começo. Não quando já estiver estressado porque eu não consigo um quarto para alugar, não tenho onde morar. Não quando eu estiver estressada porque já acabou o dinheiro que eu trouxe e ainda não consegui trabalho. É no primeiro dia, no primeiro momento, para abrir as portas, para construir essa conexão e evitar que a gente caia nesse estado mental psicológico que é a síndrome de Ulisses. Tudo bem, meninas? Aqui onde eu moro, eu agora estava a ver se eu tinha isso, mas aqui onde eu moro não é assim uma cidade muito grande como a de Bruxelas ou assim. E então eu senti muito acarinhada. Eu ia no transporte, né, no bus, e os senhores são tão simpáticos, os choferes, né, são tão simpáticos, dizem, né, bonjour. Uhum. E quando saímos, eu digo sempre au revoir, bonne journée, merci. É assim, eles prestam atenção, né, porque vêem no retrovisor que a pessoa vai sair, é assim, eles têm tempo. Em Portugal não, em Portugal é tipo, a pessoa está a sair, já estão a fechar a porta, já está tudo. No Aqui Brasil não, aqui eu sentia-me tão coisa assim, é um carinho, é Uhum. aquele, porque a pessoa está a fazer o seu trabalho, né, mas tem o tempo, é assim, é o outro, é ele está-me a servir e eu estou a servir a ele, né? É tipo, é uma troca. Isso. Porque ele podia. Porque eu em Portugal tínhamos muito aquela coisa, a gente cumprimentava, né? Ele nem virava a cara, ele continuava ali. O chofer da caminhonete, assim. Às vezes eu até perguntava: olha, a carreira tal vai passar. Isso você tem que se informar, é tipo, não, aqui não, eu assim, Zero contato. uma estrangeira, porque em Portugal eu era portuguesa, né? Aqui uma estrangeira eles podiam ter também essa, nunca senti, pelo contrário, Uhum. até hoje né, eles sabem, né, que já me conhecem porque há um circuito que é só na cidade, há uma carreira que só, e então às vezes há obras e esta semana aconteceu, há uma obra na rua e ele foi por outro caminho. E eu assim: então o senhor, então mas já não vai passar ali?" Eu perguntei, e ele assim: eu já sei que você vai, então se você apanhar a outra vai passar na sua rua." Eles já sabem onde eu vou descer, que eu disse:
Nossa. Nossa, isso Eu, cura a alma da gente. não é, eu fiquei ele assim, eu ia terminar, né? Assim, olha, onde eu vou terminar, você apanhar aquela que passa lá na sua rua. Que Hum, eles já sabem, né? Eu assim, que curioso. E a gente pensa que a vida é corrida, que as pessoas não, né? E então, A vida é relacionamento, é o que conta. A nossa família é relacionamento, o nosso uhum. trabalho é um tipo de relacionamento, nós estamos trocando alguma coisa. A vida é só relacionamento, se a gente não se viver conectado com as pessoas, não tem sentido nenhum. A gente Não, mas essa coisa que estava a dizer que é do imigrante, ela está, eu senti-me assim acolhida, assim, olha, nas pequenas coisas, né? Aham. E agora estava a ver assim, eu já conheço a Simona, já vai ser minha vizinha, a vizinha aqui já está preparada, já está preparada. Está Eu tô, no Rio Grande do Sul? não, eu tô no litoral do Paraná. Eu tô no Ah, Paraná. É sul que bom. também. É que entrou um pouquinho, uns minutos depois, eu estava comentando com a Áudria que aqui nós estamos com uma onda de massa polar. Pois. Ela veio ali pela Argentina, pelo Uruguai e subiu, né, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até dois estados que são hiper quentes o tempo todo, que é Mato Grosso do Sul, Norte, Rondônia e Acre, que são estados quentíssimos, tá com temperatura lá embaixo. Acho que eles nunca viram É que eu frio pensava desse. assim, no Rio Grande do Sul é que eles dizem que há -5, né? Há -5, que eu já ia dizer Uhum. assim, já está preparada para vir, né? Quando Já for. está em treinamento. Mas eu cresci em Curitiba. Curitiba é uma cidade europeia, Ah, sim, entendeu? Então eu não vou estranhar a Europa. O meu marido chegou lá e não estranhou, ele não, entendeu? E outra coisa, quando você estava falando, você chegou e se sentiu acolhida. Porque na verdade é assim, o que nós queremos vai acontecer. Exato. Se Porque a você vai atrair Ah, aquilo. Entende? Você vai atrair ah, aquilo. Se você sai de Portugal e leva toda a marra, todo o rabugismo, toda aquela coisa daquelas pessoas mal-humoradas, aquelas pessoas descontentes, né, e tudo mais, porque você sabe que existe uma energia sobre Portugal, onde as pessoas estão descontentes, infelizes por décadas, Mas pode né? ser em qualquer lugar, né? É só fechar o coração que você já fica descontente. ah, Quando você saiu de Portugal, que você migrou para a Bélgica, você diz assim, eu quero um lugar diferente para mim, eu não quero viver disso aqui, eu quero ter uma oportunidade melhor, quero cuidar da minha vida, quero ter as minhas coisas, quero ganhar melhor, quero, né, ter uma remuneração melhor. E também você queria sair daquele ambiente, você queria um ambiente melhor. Então, você já gerou essa expectativa. Então, quando você chegou, que você recebeu isso, eu vim para o lugar certo. Entende? que- Por isso que você se sentiu acolhida. Porque você foi com uma intenção. Foi com o Agora, se coração você, aberto. Foi com o coração aberto. se você vai com o coração fechado, com o coração no seu peito, total. Olha, meu marido, quando chegou, ele desceu em Paris, ele ficou em Paris. Eu aluguei tipo um apartamentinho para ele. Foi um achado, assim, tudo coisa de Deus, né? Então, eu aluguei um apartamentinho que ele ficou sozinho, porque ele levanta à noite para ir no banheiro, né? Muitas vezes para ir no banheiro, então ele não gosta de muvuca, ele não gosta ele fala que quem gosta de bolo é formiga. Bolo é formiga, ficar tudo misturado, esse negócio de ficar em hostel, não sei o quê, dividir banheiro. Não é. Ele não, assim, não, eu pago mais, mas eu quero separado. Eu prefiro a minha privacidade, se bem que, né? Enfim. Aí tá, ele ficou nesse lugar. Aí depois ele fez contato, ele acabou indo para a casa de um pastor que estava alugando um quarto lá dentro dessa casa, que é um lugar bem bacana, tipo assim, bem central, bem legal. Ele mora tipo num condomínio, esse pastor. Então ele ficou num lugar muito bom, assim, né? E ele estava perto de todas as coisas, perto da Disney, perto de shopping, perto de tudo ali. E o que acontece? Aqui todo mundo na internet, aqui no Brasil, você abre o Instagram,